Bonjour! Hoje na nossa quinta basiquinha nós vamos falar então de Marte passando pelo último signo do zodíaco, o signo de Peixes. Vamos pensar, Marte tem aquela força bélica de ação, né, de impulso, de sobrevivência, né. Marte mostra muito essa questão da ação para a liderança, né, para alguma coisa às vezes que a gente quer colocar um input ali e começar realmente a desenvolver. Agora toda essa ênfase ela vai para o signo de Peixes, que é um signo de água mutável. Tem sim essa questão da sensibilidade, da criatividade. Eu percebo Marte em Peixes, claro, principalmente quando existem conexões venusianas também fortes no mapa, uma certa sensualidade, assim, sabe? Mas de uma maneira às vezes lúdica, né? Aquele envolvimento, assim, que você nem percebe, quando você vê, você já tá ali, né? Existe também muita criatividade, às vezes, na maneira e na postura, né? Na forma de agir. Claro que esse Marte, ele domina, né? Ele é o representante de duas áreas do nosso mapa: a área de Áries e a área de Escorpião, tá? A área de Escorpião, ela é vista, né, então, pela regência da astrologia clássica, que é o que eu utilizo, tá bom? Porque me chama atenção o tanto de gente que, tanto aqui como no Instagram, não sempre atribui a regência de Escorpião a Plutão e nem sequer levanta Marte, né? Na realidade, então, se você quer usar essa regência, deveria ser o contrário, porque Plutão foi descoberto em 1930, tá? Mas, enfim, a gente tem aqui, então, essas duas áreas também sendo conectadas à ênfase pisciana, tá? Lembrando que aqui a gente fala de uma maneira segmentada, por uma questão mais didática, a gente está aprendendo a fazer essa costura, né, esse passo a passo, e sempre tem que ver o contexto de mapa, tá? Então não é, todas as pessoas com Marte em Câncer têm essa capacidade, às vezes, mais sugestiva, subjetiva na ação, né, uma certa sensualidade, na maneira como né, age. Sim, mas depende, né? Porque quem está em peixes deve obediência a quem, pela astrologia clássica na regência? A Júpiter, tá? Então, dependendo de como está esse Júpiter, dá um tom a mais nessa costura. Uma pessoa com Marte em peixes e um Júpiter em Capricórnio, que é regido por Saturno, que é um signo de terra cardinal, é muito diferente na postura dessa ação de Marte de uma pessoa com signo, desculpa, com Marte em peixes e com um Júpiter lá, de repente, no signo de Câncer, ligado à Lua, num belo trígono de água, né? Essa pessoa aqui, ela exala sensibilidade, sensualidade e uma capacidade também de perceber, às vezes, de uma maneira muito sutil a movimentação e tomar decisões, às vezes, decisões não dessa maneira mais racional, sabe? Mas principalmente no instinto aqui, com uma habilidade de perceber coisas, às vezes, que as pessoas, de repente, que não têm essa posição, não percebem. Sabe aquela sensação de quando a gente entra no ambiente, a maneira como as pessoas estão circulando, a gente meio que já sente, né, o que tem ali. A pessoa, às vezes, que tem uma posição forte, né, com Marte Peixe, de repente, um Júpiter em Câncer, nossa, ela tem essa habilidade de pescar coisa no ar, né? Bom, então vamos lá. Eu tenho Marte em Peixes e um Júpiter, então, em Áries, né? Eu tenho, então, um Júpiter ligado a esse Marte, porque Áries é um dos signos comandados por Marte, tá? Eu tenho aqui o que a gente chama de uma recepção mútua, assim, então, tete a tete, é uma colaboração entre áreas, entre a área de Peixes e a área de Áries, tá? Perceba que eu tenho essa sensibilidade, né? Essa questão mais introspectiva, né? Feminina do signo de Peixes, porém, a regência está no signo masculino de exaltação solar, que é assim, o comando, a atitude, a força masculina. Quando a gente fala de masculino e feminino, não é macho e fêmea, tá? É assim, a capacidade feminina ela é mais receptiva, ela é mais introspectiva, né? E enquanto a ativa é masculina, é de ação, é de manifestação, né, de colocar na prática as coisas. Nós temos as duas, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma grande capacidade de começar as coisas, tá? Só que a gente tem que cuidar quando às vezes a gente tem aquele impulso de abrir várias frentes, né? Às vezes até porque a pessoa se envolve em várias coisas e depois ela fica também num certo limbo, porque não consegue finalizar os processos, tá? Mas tem aqui também, quando se interessa por algo, né? Quando tem principalmente essa conexão, ela é uma pessoa que ela vai a fundo, né? E ela vai querer realmente movimentar aquela área ali, tá? Bom, depois nós temos um Marte em Peixes com um Júpiter em Touro. Aqui são duas forças, né, em posições femininas, assim, introspectivas, né? Uma grande habilidade e sensibilidade, né? Às vezes uma certa necessidade de proteção aqui nas situações, principalmente quando eu não me sinto tão confortável, às vezes, para me posicionar em alguma situação. Tem que cuidar aqui, porque às vezes a gente tem muito essa questão da proteção, a gente, às vezes, querer auxiliar o outro, mas em demasia, porque Peixes é um signo regido por Júpiter, então a gente também tem que cuidar um pouquinho dos excessos, né? A gente tem que cuidar quando, às vezes, a gente
se mistura demais com o que é do outro, ou às vezes a gente tem essa necessidade de um certo controle da situação para se sentir seguro, né? E se às vezes a gente vai meio que pela intuição, percebendo que a coisa não está indo para o caminho que a gente quer, às vezes a gente pode, sabe quando a gente meio que, não digo paralisa, mas a gente pondera, né? Dá aquele passo de ponderar, pensar, avaliar, e às vezes fica, né, nesse passo um pouquinho para essa dança, né? Um passo para lá, outro para cá, tá? Mas essa sensibilidade aqui pode ser uma pessoa, às vezes, com muita habilidade artística, dependendo de como tá Vênus, né? Já que a gente tá falando de touro também. E aí, se tiver, claro, uma boa correspondência no mapa, por exemplo, imagina se pega uma casa 5 de talentos, né? Essa pessoa pode desenvolver talentos e hobbies com maestria. Depois nós temos, então, Marte em Peixes com um Júpiter em Gêmeos, tá? Gêmeos é um signo mutável também, aqui nós temos uma quadratura, então é um aspecto que eu brinco que é cutucar só com a vara curta, mas assim, quando é uma quadratura em signos mutáveis, é uma tendência ao movimento, tá? Só que tem movimentos que a gente quer fazer e a gente vai lá e faz. Aqui, quando é quadratura, às vezes a vida nos coloca em situações que é pra gente aprender a tomar decisões, né? Aqui, às vezes, a gente está seguindo de acordo com algumas crenças, algumas ideias, né? Porque são dois signos aí que têm uma conexão mercuriana. Só que a vida, às vezes, vai fazer a gente repensar muita coisa, ou fazer um certo ajuste, um certo passo, tá? Tem que cuidar aqui, às vezes, com a procrastinação, porque esse Júpiter está numa debilidade. Às vezes, até por um excesso de informação, o que é muito comum hoje, né? Quem aí é da turma que procrastina por causa dessa belezura? Quando a gente vê, entrei no tico-teco. Nossa, 3 minutos, 3 horas, aí de repente vem aquele aviso, né, do próprio tico-teco: "Olha, faz tempo que você tá aí, esse teu tempo de tela, né, não sei, você não tem coisa melhor para estar fazendo não", tá. Então, porque aqui essa força mutável, né, então ela dá essa ênfase, às vezes, que a pessoa, ela tem essa pluralidade nela, ela se interessa por várias coisas também. Pode ser uma pessoa que, se ela entra num ambiente, se ela tá conversando contigo, ela tá avaliando, até o subconsciente dela, né, tá avaliando aquele cenário em diversos níveis, né? Desde a cor, da luminosidade das coisas, que às vezes a mente consciente nem tá dando tanta bola. Por um lado, tem uma habilidade de pescar informação assim no ar, né? Então, assim, se você tem esse posicionamento, sabe aquela coisa assim, sei, tô sentindo cheirinho que aqui tem alguma coisa, né? Vai atrás da tua intuição, porque muito provavelmente tem, né? Bom, depois nós temos um Marte em Peixes com um Júpiter no signo de Câncer, né? Então, o exemplo lá do início é um belo de um trígono, tá? Claro que vai depender da posição da Lua, tá? Mas se isso aqui pega, por exemplo, a área de trabalho com carreira, né? Às vezes são excelentes terapeutas. Sabe aquelas pessoas que têm a questão da nutrição, do cuidado com o outro, né? Então, às vezes, uma habilidade onde isso flui, tá? Se pega, às vezes, uma conexão de casa 11, aquela pessoa que ela é naturalmente agradável aos grupos em que transita, pode ter um belo de um reconhecimento, pode colher bons frutos, né? A partir do momento em que ela se apresenta publicamente, tá? Então, assim, às vezes é uma pessoa que tem um domínio, de repente, de algum conhecimento e ela leva isso a público, né? Ela fala, ela se posiciona. Ela pode ter até uma fama, de repente, dependendo da posição lunar em relação a isso, tá? Traz também a questão das sutilezas das emoções, né? A gente, claro, é um trígono, as coisas fluem, mas a gente sempre tem que cuidar com os excessos, né? Às vezes, quando a gente se mistura demais, né? Às vezes, até na melhor das intenções, a gente quer ajudar, né? E não adianta, cara, a gente tem que ter essa postura, às vezes, de, poxa, eu tô realmente ajudando ou eu tô mais atrapalhando, né? Porque às vezes a gente quer ajudar da nossa perspectiva, do nosso padrão de crenças, da nossa visão de uma situação. E tem coisas que a pessoa, às vezes, ela só realmente vai aprimorar uma questão se ela passar pela mesma situação, né? Tá? Então aqui é muito, de novo, aquela questão, como temos um excesso de água, né? De entender o que é seu e o que é do outro, tá? Bom, depois nós temos um Marte em Peixes, então com um Júpiter lá mergulhado em Leão, né? Leão, então esse Júpiter Leão é um Júpiter de fogo, tá? É um Júpiter conectado ao Sol. É diferente de um Júpiter conectado à Lua, né? Então o Sol ele tem muito essa questão, quem verdadeiramente eu sou, né? Às vezes pode ser uma pessoa que tem essa necessidade de reconhecimento, de atenção. Quer ver? Por exemplo, a pessoa está num relacionamento, né? E tem essa posição ali nas áreas de relacionamento. Poxa, eu quero estar com uma pessoa que ela dê valor, né, ao fato de eu estar com ela. Então, aqui pode ser uma pessoa que tem, às vezes, uma certa necessidade de atenção excessiva e a gente tem que cuidar, né, quando a gente vai, claro, sempre para os excessos, né.
Pode ser também uma pessoa muito criativa, rápida, né, nesse sentido, uma liderança carismática também, tá. Cuidar um pouquinho com os dogmas, porque a gente tem aqui, uma posição que está conectada ao Sol, né, o Sol tem Júpiter na 9, e esse Júpiter, essa sensibilidade pisciana, ela também tem uma questão, né, ligada, ainda que muito sutil à espiritualidade. Às vezes a gente tem que cuidar com a questão dogmática, né, então, é a minha verdade, é o que eu acredito, né, e às vezes a gente, por mais que tenhamos um Marte em Peixes, leva para um signo fixo. Então, às vezes a gente tem o potencial de movimento, de adaptabilidade, mas quando a gente encasqueta, né, numa verdade e é aquela, a gente pode ter uma certa dificuldade, né, de deixar as coisas fluírem, tá. Depois a gente tem o Marte em Peixes, então, com o Júpiter lá em Virgem, aqui nós temos um eixo de oposição, então é um aspecto tenso, mas assim, existe meio aquele ponto, eu percebo muito oposições como a gente achar o meio termo neste cabo de guerra, né. E assim, Peixes e Virgem, ele é o signo do quê? Então temos um Marte lá, que é a capacidade de ação, né, de postura, por exemplo, de liderança, de comando, num signo extremamente lúdico, criativo, sensível, né, às vezes, mais voltado para a questão mais da, assim, da vida espiritual, de repente, tudo depende do mapa, tá, porque eu já conheci muita gente com muitas posições em Peixes que o cara é ateu, entendeu? Sim. Tinha, claro, uma posição lá de Júpiter em Aquário, uma posição forte de Saturno, tá? Então tudo depende. Mas o eixo aqui, ele leva também para essa correspondência lá no signo de Virgem, que é um signo prático. O que que eu faço com toda essa criatividade, com toda essa sensibilidade, com todas essas crenças, né? Com a espiritualidade, eu pratico ela? Né? Eu pego e coloco em prática, porque não adianta eu ficar no mundo da sensibilidade, porque isso pode ser o escapismo também. Essa questão da imaginação, da criatividade, ou às vezes de uma sensibilidade extrema, às vezes um escapismo de como a gente vive a nossa rotina, o nosso dia a dia. E a gente tem que observar isso, tá? Porque, assim, na vida, né, a gente está aqui nessa dualidade, tudo tem dois lados, né? Para a gente aprender a aprimorar. Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que se coloca essa criatividade em prática, dão excelentes, por exemplo, dependendo da posição aí de Mercúrio, excelentes escritores, né? Às vezes uma pessoa que consegue pegar aquele caos de ideias, né, e organizar, né, um planejamento de execução, tá? Ela consegue dar forma, né, ao que é muito criativo e às vezes muito abstrato, ela consegue, não, peraí, para a gente colocar isso aqui eu vou precisar de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Dessa linha, né, de organizacional e de orientação mercuriana ligada ao signo de Virgem, tá? Agora, Júpiter em Virgem está numa debilidade, então a gente tem que cuidar quando é o excesso dos pormenores, né? Então, ai não, eu quero fazer tudo minuciosamente. Não, eu tenho uma ideia, se não for desse jeito, não vai ser executado, tá? Claro que tem coisas que é aquele clichê, né? Ele tinha como é que é um desejo, um sonho, né? E sei lá, um papel na mão, né? Tem um potencial, sim, de manifestar muita coisa, mas quando consegue dar forma, e principalmente quando consegue pegar quais são os pontos que encaixam dentro de uma realidade plausível onde a pessoa está inserida, tá? Pra gente não ficar viajando demais na maionese, né? Indo pro escapismo e não fazendo nada com aquilo, né? Bom, depois eu tenho Marte em Peixes, então, com Júpiter em Libra, né? Aqui nós temos uma posição feminina e depois outra masculina ativa. É um signo cardinal, Libra, tá? A gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa que ela tem essa sensibilidade, ela pode utilizar isso de uma maneira social. Sabe aquela pessoa que, dependendo, claro, também, né, da correspondência aí de Vênus, pode ser aquela pessoa que ela tem essa manha, entre aspas, né, de entrar num ambiente e conectar pessoas de uma maneira muito sutil, sabe? Excelentes, por exemplo, pessoas para trabalhar com relações públicas ou internacionais, sabe? Aquela pessoa que consegue construir ela, mas tem uma sensibilidade, tá, para isso, quase que política, né? Depois nós temos o Marte em Peixes com o Júpiter lá em Escorpião, tá? Então nós temos aqui outro trígono de água, porém é diferente, né? Antes a gente tinha um trígono de água com Júpiter exaltado em Câncer, numa posição bacana. Agora eu tenho um Júpiter de água, porém é um Júpiter ligado a Marte, né? Porque pela astrologia clássica Marte rege o signo de Escorpião. Traz uma certa intensidade. Aqui a gente tem que cuidar, às vezes, nessa questão do controle das emoções, né? Existe uma sensibilidade muito importante. Às vezes a pessoa ela sente muito mais, dependendo, claro, da posição, né, do resto do mapa, do que ela realmente transparece, porque Escorpião é um signo mais observacional, né? Quer ver? Imagina o arquétipo lá, né, no deserto ou nas pedras, né? Você tem o Escorpião meio que se escondendo, observando para ver qual é o momento, né, em que
Ele ataca ou ele tá ali na posição dele, tá. Ao mesmo tempo, podem ser pessoas extremamente estratégicas, muito investigativas, sabe aquela pessoa assim: "Nossa, se eu me interesso por algo, se eu quero buscar uma verdade aqui, ela vai a fundo", sabe, aquela pessoa que ela mergulha mesmo, e claro, vai depender de qual área isso tá no mapa. Se tiver em áreas financeiras, pode ser uma pessoa que ela tem um grande potencial para ganhar dinheiro, tá. Tudo depende da configuração do mapa, né. Depois nós temos então o Marte em Peixes e um Júpiter em Sagitário. Bandeirinhas, dessa vez não esqueceu o Sagitário. Eu não sei o que que eu tenho que o meu cérebro ele pula Sagitário, isso que Sagitário é meu ascendente, né. Então nós temos o Marte em Peixes com o regente em Sagitário, que é a outra dignidade desse Júpiter, tá. Aqui pode ser uma pessoa, por exemplo, a pessoa se isso aqui está em áreas como conectado com a 9, né, o eixo 13-9, de repente, pode ser um belo de um dirigente, né, na questão, religiosa, tá, mas um excelente filósofo, por exemplo, pode ser uma pessoa que ela vai, compreendendo essa busca, essa verdade que está nela, né, pode ser uma pessoa que gosta de viver experiências que ampliem a visão dela, tá. E tem muitas experiências que elas têm essa questão transcendental, né, então é de sensibilidade, mas tem muita coisa que é, eu vivo uma experiência e daquela experiência, daquela vivência, eu abro a minha percepção, tá. Por exemplo, vamos pensar nesse Júpiter em Sagitário com a questão, digamos, internacional, né, que a gente sempre fala de viagens, né, de questões imigratórias ou questões internacionais. Quando você viaja, quando você está imerso numa cultura que não é a sua, contra a língua, com outros hábitos, contra a gastronomia, contra a história, e você se conecta com aquilo, você vive de repente aquela experiência, cara, não tem como. Você enxerga a vida com outro olhar que não é o seu, né, das suas experiências. Isso aumenta a tua percepção sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a vida, que nunca mais encolhe, né. Então aqui pode ser uma pessoa nesse processo de que a gente fala expansivo, né, muito ligado às vezes a essa busca pela verdade, pelas experiências, ela gosta de viver essa dinâmica, né, tem um apreço muito forte pela liberdade, então se tá em alguma situação, quer ver? Isso aqui pegadas de relacionamento, né, e aí eu tô com uma pessoa que quer controlar tudo, sabe, ou que eu tenho que ficar dando satisfação e eu começo a me sentir presa, nossa, não vai dar certo, porque aqui tem um apreço de respeito à liberdade, né. Bom, depois eu tenho um Marte em Peixes, então com Júpiter em Capricórnio. Capricórnio já é um signo ligado a Saturno, estruturado, pensa nas coisas no longo prazo. Então, esse Marte em Peixes é aquela coisa, eu sou sensível. Sim, porém, entretanto, existe um objetivo muito prático para isso, tá? E aqui a gente tem uma habilidade, por exemplo, pensa que né, Saturno que é a questão da estrutura das coisas, né? É, pode ser uma pessoa, por exemplo, que quer ver? Vou dar um exemplo bem bobinho assim, mas às vezes para entender, né? A gente tem uma questão artística, né, de sensibilidade, mas é que eu posso de repente pegar áreas de trabalho e trabalhar na parte estrutural, às vezes desse mercado, tá? Então tem várias maneiras de se manifestar. Sempre pensar às vezes nos ajustes, né, que a gente precisa fazer e pensar no longo prazo, que Saturno não é para agora, né? E Saturno ele pensa no passo a passo, tá? E como as coisas vão sendo administradas e direcionadas no longo prazo. Depois eu tenho Marte em Peixes com Saturno também no signo, com Saturno, com Júpiter, né? Também no signo ligado a Saturno, que é o signo de Aquário, tá? Pela astrologia clássica, Aquário comandado por Saturno, tá? Aqui, Aquário, ele já é um signo de ar, né? Então, ele tem essa questão da intelectualidade, da razão, tá? É uma questão de grupos, mas é uma questão, de novo, estrutural, né? Eu brinco de arquitetura estrutural, às vezes da comunicação, da informação, da intelectualidade, dos dogmas, né? Aqui, bom, aqui nós temos um porém, tá? Por exemplo, a gente tem uma questão ideológica grande, às vezes através de uma crença, né, ou através de uma imagem. Nossa, eu acredito tanto, eu vejo, visualizo. Essa pessoa ela pode quebrar paradigmas, ela pode ser extremamente inovadora. Agora, ela pode também ser aquela pessoa que ela rompe com o sistema, mas para ela implementar o que ela acredita, o que ela define como uma estrutura certa ou errada, né? Às vezes até segmentando as partes, ó, aqui tá funcionando, tá, então você tá dentro, aqui, não, você tá fora, então você tá fora do sistema, tá? Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa extremamente, assim, com essa capacidade de enxergar as coisas muito além, né, até do tempo que a gente vive, e inovar, tá?
Porém, a gente só tem que cuidar, porque a gente pode ser um pouquinho dogmático aqui também, sabe? Depois nós temos Marte em Peixes com Júpiter em Peixes, né? Esse Júpiter super bem posicionados, isso é uma conjunção, então a gente tem aqui a união. Uma conjunção não é necessariamente um aspecto, né? É uma mescla. No curso eu até falo da sopa, que a gente vai colocando um monte de coisa, depois a gente toma, né? Tem coisas que vão misturando sabor, a gente não sabe mais nem decifrar o que é o que. Mas aqui a gente tem uma conjunção, então, de uma ênfase jupiteriana benéfica com Marte, que é um potencial maléfico. Mas quem que domina nessa conjunção? Quem que está em maior peso? Júpiter, porque Júpiter está domiciliado, tá? Então, a gente pode ter um certo benefício que Marte colhe com a proximidade com esse Júpiter, tá? Pode, de novo, ter essa pessoa que tem essa capacidade psiana muito forte para essa área. Depende de onde está no seu mapa. Ah, Nemi, mas é a casa 12, porque a casa 12 é a casa de peixes. Não. Não, limpa, 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 limpa. Eu sei que é difícil limpar isso, mas se você quer trabalhar com preditivas, você precisa desacoplar essa história do zodíaco natural, tá? Eu tenho eu tenho peixes na casa 4, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma ênfase muito grande se eu tivesse essa conjunção ali com família, com as minhas raízes, com a minha família natal, questões com imóveis, tá? Às vezes pode ser muito literal, né? Eu tenho, de repente, propriedades à beira-mar. Que chique, poderia? Poderia, não poderia, porque eu não tenho essa posição no meu. Muito pelo contrário, eu saí de casa muito cedo, né? Todas as regências levam lá para casa 9. Nunca quis, na realidade, porque eu sou bem apegada à minha família, né? Mas enfim, a vida que a gente. A vida vai levando a gente, e aí quando a gente olha no mapa, a gente vê que na realidade está tudo ali desenhado, né? Às vezes a gente só não chegou naquele tempo daquela vivência. Bom, como eu sempre gosto de trazer, né, que signo não é gente, astrologia não é baseada em signo, mas a gente precisa de um mapa. Vou colocar aqui 3 pessoas: o David Beckham, o Rick Martin e a Marilyn Monroe. Sim, eu sempre tento pegar pessoas que têm um contexto de vida diferente, tá? Mas eu não sei, eu olho para eles, eles têm. Não sei se vocês percebem, mas tem uma coisa que permeia eles, né? Eu não sei, eu tenho essa sensação quando eu coloco os 3 agora, assim, né? E enxergo, e claro, sei muito da postura, né? E assim, da maneira como age. Eu sempre, eu não sei vocês, coloca aqui nos comentários, porque eu tenho essa sensibilidade. Não consigo até ver o Marte em peixes aí sim. Mas vamos ver como que está no mapa de cada um, porque, de novo, eles têm vidas bem diferentes, né? Estruturas de postura bem diferentes. A gente tem aqui uma questão também de sensibilidade, né? Todos eles têm um certo refino artístico, né? Mesmo o David Beckham, que é um jogador de futebol, é muito interessante ver como ele transitou pela questão da moda, né? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui no mapa do Beckham, né? A gente tem esse Marte lá em Peixes, tá? Eu não vou focar tanto nas casas, porque eu não lembro se o mapa dele é confirmado, tá? Mas, ó, eu tenho o Marte em Peixes, porém com Júpiter em Áries, né? Ele é jogador de futebol, né? A gente tem aqui essa questão explosiva ali, né? Depois nós temos o mapa do Rick Martin, a gente tem um Marte em Peixes lá no finalzinho, ó, juntinho com a Lua. Aqui eu não sei se o horário é confirmado, essa Lua de repente ela já está em Áries, mas a gente tem o Marte em Peixes lá no finalzinho e um Júpiter em Sagitário, tá? Junto com Mercúrio, né? Então a gente tem aqui uma questão bem expansiva, tá? E depois nós temos no mapa da Marilyn Monroe, a gente tem um Marte em Peixes com um Júpiter em Aquário. Aqui temos uma aplicação da Lua, isso aqui, assim, tudo que envolve, né, os pontos de conexão modulam, tá? Então, uma pessoa que tem um Marte em Peixes com Júpiter em Aquário e não tem essa Lua, ela já tem outra configuração, tá? Porque às vezes a gente vê, é a mesma coisa que o meu mapa. Não, não é. Tá? Se tirou essa Lua daqui, colocou, sei lá, aqui em Virgem, já mudou completamente, tá? E depois, claro, você continua todo o cruzamento, né? Aqui vai para um Saturno em Escorpião, retrógrado, tá? Então a gente vai meio que conectando os pontinhos. Vocês percebem que mesmo eu tendo pessoas com o mesmo posicionamento, a gente tem mapas, que é o roteiro da nossa vida, né? Totalmente diferente, tá? Então a gente vai tendo vivências diferentes e, claro, de um ponto na astrologia saem várias possibilidades, tá? Então, por exemplo, aquela questão que falam de gêmeos, né? Mas como que pode ter gêmeos com o mesmo mapa e terem personalidades diferentes? Claro que pode, porque eu tenho um ponto e eu tenho várias possibilidades dentro daquele ponto. Por exemplo, casa 7. A casa 7 pode ser o casamento, mas pode ser uma sociedade comercial, mas pode ser o inimigo. De repente, um gêmeo não casou, o outro casou.
viveu aquela experiência da casa 7 no casamento. De repente, o outro fez uma sociedade comercial, mas não casou. De repente, o outro não fez nem uma sociedade comercial, nem um casamento, mas ele tem uma disputa com alguém, ou ele tem uma questão de competidores muito frequentes na vida dele. Tudo depende de contexto também, tá? Bom, aqui então a gente falou de Marte em peixes, tá? Lembrando sempre que nada é analisado de maneira isolada, tá? Na astrologia, e também não tem essa base de signos, tá? A gente precisa fazer cruzamento de dados, tá bom? Até a próxima.